Era para ser o momento mais bonito da noite. As luzes douradas refletiam nas taças de champanhe, a orquestra tocava um vals suave, e todos esperavam o brinde do meu pai, aquele homem de voz grave e sorriso ensaiado, o pilar da família Brooks. Mas quando ele levantou o copo, não brindou ao amor, brindou ao poder. Entrega a tua penthouse ao teu irmão. A frase caiu no salão como um trovão seco. Por um segundo, o som do piano engasgou. O murmúrio dos convidados virou silêncio. Eu fiquei parada, com o copo a meio caminho da boca, sem entender se aquilo era uma piada de mau gosto ou um castigo anunciado. Meu irmão, Carlos, sorriu de canto, satisfeito. Vanessa, a noiva perfeita, pousou a mão no braço dele, fingindo surpresa, e o meu pai continuou. Como quem dita um mandamento, a voz cortando o ar. É o mínimo que podes fazer pela família que te deu tudo. Tudo? A palavra ecoou dentro de mim como ferro em brasa. Tudo o quê? As noites em claro, o trabalho dobrado, a solidão disfarçada de independência. Quando finalmente encontrei coragem para falar, o salão inteiro já me observava como se eu fosse uma intrusa no próprio nome que carregava. Pai, isto não é um brinde, é uma ordem. Foi então que ele se aproximou. O cheiro de vinho e raiva misturou-se no ar, e antes que eu pudesse recuar, o som seco da palma dele atravessou o salão. O quarteto de cordas errou uma nota. O meu copo caiu. O champanhe espalhou-se como um mapa do escândalo sobre o chão de mármore. 200 convidados. 200 testemunhas do instante em que o respeito se partiu. O silêncio do salão era pesado, e foi aí que a voz da minha mãe sussurrou, tão fria que queimava mais que o tapa. Envergonhaste-nos, Diana. Eu olhei para ela, o batom impecável, o olhar calculado, e percebi. Não havia espaço para mim naquela família. Havia apenas uma função: obedecer. Sorry. Um sorriso pequeno, controlado, o tipo de sorriso que assusta mais do que lágrimas. E naquele instante, soube que algo dentro de mim tinha morrido. Mas outra parte, a que eles sempre tentaram apagar, acabava de nascer. Eles não perceberam. Não tinham apenas esbofeteado a filha. Tinham acabado de criar o seu maior erro. A música voltou, excitante. As conversas retomaram-se. Mas o ar não era mais o mesmo. Cada olhar lançado sobre mim misturava pena e curiosidade, como quem assiste a um incêndio e finge que é só um reflexo das luzes. Saí do salão com o rosto em chamas e o coração anestesiado. Lá fora, o ar da noite cheirava a chuva e ferro, o mesmo cheiro que o sangue tem quando se engole o orgulho. Subi para o carro sem dizer uma palavra. No vidro, o meu reflexo devolvia uma mulher que eu mal reconhecia. Não era mais a filha obediente. Era alguém que tinha acabado de perder tudo, e ao mesmo tempo ganhar a liberdade de começar o contra-ataque. Por fora, continuávamos a parecer perfeitos. Mas naquele instante, o Império Brooks começava a rachar, e por trás das portas fechadas, o verdadeiro teatro da família perfeita ia finalmente revelar as suas falhas. Por fora, éramos um retrato de revista. Por dentro, um contrato de silêncio. As fotografias de família ficavam alinhadas por ordem de sucesso no corredor principal, o aperto de mão do meu pai, a sua gravata de seda, a forma como ele dizia: estamos orgulhosos ao mundo, tudo parte do espetáculo. A minha mãe não saía de casa sem batom, nem deixava uma toalha fora do sítio. A perfeição era o perfume dela. Carlos, o futuro da linhagem, esticava-se no sofá a prometer empresas que nasciam e morriam ao ritmo do seu entusiasmo. E eu, a filha que funcionava, como um servidor que nunca podia cair, cresci a ouvir uma mesma frase repetida como oração: trabalho é caráter. Quando tinha 12 anos, programei um joguinho simples no computador velho da garagem. Mostrei ao meu pai com os olhos a brilhar. Ele pousou a mão no meu ombro, firme, pesado, e disse: bom passatempo, Diana. Vai rever matemática. Na semana seguinte, Carlos reprovou a uma disciplina. Ganhou um jantar de consolo e a promessa de que os verdadeiros líderes tropeçam antes de correr. Ali aprendi a gramática da nossa casa. A minha vitória era obrigação. O fracasso dele,
Destino. Anos depois, quando aluguei um quarto minúsculo e trabalhei por turnos para pagar a faculdade, ouvi novamente a mesma tecla. Isso é que te faz forte. I was not a fortavoy. Força? A que custo? Dormir 4 horas por noite, comer noodles frios, enquanto do outro lado da cidade o meu irmão posava em cabo com copos neon e legendas vazias. Eu carregava a palavra independência no lombo como se fosse medalha. No fundo, era só solidão com maquiagem. Quando comprei a penthouse, a que paguei centavo a centavo, levei as chaves à casa dos meus pais, à espera ingênua de um abraço. O meu pai pesou as chaves na mão, como quem mede um investimento, e devolveu. É grande demais para uma pessoa. Hoje percebo. Não era constatação, era profecia. A minha mãe, sempre com o sorriso educado e o tom doce que corta como lâmina, empurrava-me para o papel de muleta do meu irmão. Tens uma ética de trabalho maravilhosa, amor. Ajuda o teu irmão a ficar de pé. Ajuda era sinônimo de sede. Sede era ordem camuflada de carinho. Eu dizia não com a boca e sim com a culpa, esse idioma silencioso que só as filhas obedientes falam. Depois do casamento e do tapa, o teatro continuou. Os telefonemas chegavam com a mesma coreografia. Preocupação na primeira frase, chantagem na segunda. És a mais madura, Diana. Pede desculpa ao teu pai. Ninguém mencionava a mão dele no meu rosto, porque no nosso teatro, a dor da filha era só um ruído de bastidores. Numa dessas noites, sentei-me no chão da minha sala, encostei a cabeça à parede e deixei o silêncio dizer aquilo que eu nunca ousara. Eu não queria mais ser parte de um quadro perfeito. Eu queria sair da moldura. E quando decidi erguer fronteiras, a casa perfeita mostrou a madeira podre. Mensagens em tom de ordem, conversas de corredor, onde o meu nome era moeda de troca, e, por fim, a frase que selou a transição da fantasia para a guerra: A tua penthouse est grande demais para ti. O Carlos e a Vanessa mudam-se depois da lua de mel. Foi aí que entendi. Não se tratava de família. Tratava-se de posse. E quem confunde amor com propriedade está sempre pronto para entrar com uma fita métrica. Na quinta-feira de manhã, a campainha tocou. Quando abri a porta, vi um sorriso ensaiado, um copo de café e uma fita métrica a brilhar. O que eu pensei ser uma visita era um assalto de boas maneiras. Achei que era uma visita, até ela tirar a fita métrica da bolsa. I lived nas. Quinta-feira, 10:17. A cidade cheirava a chuva antiga e café novo. Eu tinha decidido trabalhar de casa, em silêncio, aquele silêncio que finalmente me deixava respirar sem pedir licença. A campainha tocou uma vez, depois, duas, como se quem estivesse do outro lado não esperasse ser recusado. Abri. Carlos segurava um copo de café e um sorriso que eu conhecia. O sorriso de quem nasce credor daquilo que nunca pagou. Ao lado dele, Vanessa, jeans brancos impecáveis, perfume caro e um brilho profissional no olhar. E então, a cena que rachou o chão logo à entrada, ela tirou da bolsa uma fita métrica. Só precisamos de umas medidas rápidas, disse o meu irmão, como quem pede um guardanapo num restaurante. Para quê? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Vanessa passou por mim um passo, o suficiente para sentir o ar da casa, como se a casa fosse dela e eu estivesse a visitar. Móveis. Vamos escolher os sofás ainda hoje. A tua mãe disse que está tudo combinado. A tua mãe. Não minha, não nossa. A tua mãe, a mulher que sussurra amor na mesma frase em que te dobra a vontade. Senti um nó subir à garganta, não de choro, mas de lucidez. Olhei para a mão de Vanessa. A fita desenrolava-se, prateada, a roçar o rodapé como uma língua fria a marcar território. Saiam. A minha voz saiu baixa, sem tremor. Não compliques, Diana. Carlos revirou os olhos. É solteira. Não precisas disto tudo. A frase foi um fósforo atirado a um campo seco. Solteira. Como se a minha vida, a minha solidão cultivada a caro preço, fosse um argumento para a ocupação.
como se os metros quadrados da minha casa se medissem pela ausência de um homem. Vanessa ergueu o telemóvel e abriu uma live. Gente, olhem esta vista, disse em português cantado, virando a câmera para as janelas. No ecrã, corações subiam, comentários pipocavam. Casal perfeito, penthouse dos sonhos, Tamstone 5. Peguei no telefone dela e baixei-o sem violência, mas sem hesitação. Aqui não. Estás a exagerar, mana, Carlos bufou. É uma formalidade. O pai disse que... O pai não mora aqui, respondi. Fechei a porta antes que outra palavra feia ganhasse espaço. O clique da fechadura soou como martelo de juiz. Fiquei por um segundo com a testa encostada à madeira. Do outro lado, passos impacientes, um suspiro longo, a fita a recolher, a live a acabar sem despedida. O meu telefone vibrou. Novo grupo. Transferência da cobertura. 12 membros. O primeiro emoji foi um confete. A seguir, uma fotografia de paletas de tinta com a legenda: tons neutros combinam com a nossa vibe. Depois, a voz da minha mãe, em áudio: amor, não faças drama. É só uma casa. Sê generosa. É para o bem de todos. O bem de todos sempre soou, na nossa família, apaga a tua conta. Os comentários continuaram. Tias, primos, gente que não respondia às minhas mensagens há anos. Orgulho de ver a família unida. O Carlos merece recomeçar. Se fores madura, isto passa rápido. Ninguém perguntava se eu estava bem. Ninguém perguntava como é que se mede um sonho com uma fita métrica. Sentei-me no chão, com as costas na parede fria. O ecrã do telemóvel iluminava a sala como uma lâmpada impiedosa, e naquele clarão azul vi o mapa inteiro do engano. Eles não queriam a minha casa. Queriam o meu lugar. Queriam a prova pública de que eu sabia ceder. Outra vez. Apaguei o áudio da minha mãe sem o terminar. Saí do grupo. Bloqueei o número do meu irmão. E pela primeira vez, não senti culpa. Senti um espaço novo abrir no peito duro, silencioso, mas meu. Fui até a janela. A cidade brilhava molhada. E eu lembrei-me de como era o eco na garagem da nossa casa antiga, quando eu era criança e o teclado velho fazia barulho de máquina de costura. Naquele tempo, eu fazia jogos. Agora, eu precisava de criar regras. Peguei no intercomunicador e chamei o segurança. Se tentarem subir sem a minha autorização, não entra ninguém. E se puder, envia-me os registros de hoje. Claro, senhora Brooks. Desligui. No reflexo do vidro, vi uma mulher que não estava a perder uma casa, estava a definir um território. E antes que a raiva se transformasse em amargura, fiz aquilo que as filhas obedientes não fazem. Escolhi o próximo passo sem pedir bênção. Abri o portátil. Criei 3 pastas novas: legal, financeiro, provas. O cursor piscou como um coração em descanso. Respirai fundo. Se eles queriam transformar amor em propriedade, eu ia traduzir propriedade em lei. Ao meio-dia, liguei a Jasmine. Depois, ao Marcos. Eles achavam que eu era só mais uma funcionária, não faziam ideia de quem realmente assinava os cheques. Era a hora do contra-ataque. Eles achavam que eu era apenas uma funcionária. Não sabiam quem realmente assinava o cheque. Ao meio-dia, telefonei a Jasmine. A voz dela tem a calma de quem já viu muita guerra começar em sussurros. Chega de engolir a culpa, di. Traz tudo. It could voided well minds a H12 Coloquei no saco um disco externo, o portátil e um caderno com páginas dobradas, onde a minha letra vazou noites inteiras de números e memórias que ninguém viu. No escritório envidraçado, o cheiro a café encontrou o cheiro a papel novo. Jasmine folheou os ficheiros como quem mede um terreno antes da construção. Quero datas, valores, nomes, nada de raiva sem recibo. I was no. E eu dei. Comprovativos de transferências para cobrir dívidas do meu pai, referências de pagamentos da faculdade do Carlos, mensagens em que a minha mãe embrulhava ordens em amor. Cada linha era um fio puxado de um tapete antigo.
Ao fim da tarde, Marcus chegou. Trazia olheiras e aquela lealdade rara de quem te viu cair de pé. Precisas ouvir isto. No telemóvel, um áudio de corredor. Risos, passos, a voz do Carlos a pavonear-se junto do RH. Ela vai ceder. Já estou a ver o escritório novo, com vista. A penthouse é só questão de tempo. Marcus respirou fundo. E tem mais. Ele está a usar o teu nome para pressionar uma promoção. Falou de contratos, de autorizações que não existem. A primeira parte do meu corpo a aquietar-se foi a mão. Parei de tremer. Raiva que encontra linguagem vira decisão. Vamos precisar de mais do que palavras, disse Jasmine. Assenti. Liguei para o Reynolds, chefe de segurança do meu prédio. Ele devia-me um favor, e favores têm memória. Horas depois, recebi os registros de acesso e um vídeo. Vanessa a sorrir para a câmara do corredor, a legenda do story a brilhar no ecrã, Future Home. Atrás, o meu número de porta como uma confissão em neon. Jasmine quase sorriu. Obrigada, Vanessa, pela curadoria das provas. Criamos 3 pastas no ecrã da minha vida. Legal, financeiro, provas. Na legal, guardei as gravações da voz do meu pai a gritar ingrata, a ameaça de me tirar o sobrenome, as mensagens de grupo onde a transferência era tratada como fato consumado. Na financeiro, todos os extratos. As mensalidades do Carlos pagas por mim, o adiantamento da hipoteca dos meus pais. Nas provas, o ouro, o vídeo no corredor, os prints da live apagada, o áudio do RH, o e-mail do Building Management confirmando tentativas de acesso não autorizadas. Marcus inclinou-se. Estão a construir uma narrativa. Nós vamos construir um caso. Jasmine já redigia. Cease and desist. Minuta de ordem de restrição, notificação ao RH. Papel que pesa. Mas a peça que faltava era o segredo. Abri uma pasta com um nome discreto. Aurora Code Holdings. O que é isso? Perguntou Marcus. O meu plano de emergência. Há 4 anos, quando o Westview ainda parecia um navio a meio da tempestade, comprei participações silenciosas. Comecei com 8%, cresci devagar. Hoje, tenho 30%. Silêncio. O tipo de silêncio que confirma que algo se moveu por baixo do chão. E o prédio? Jasmine ergueu a sobrancelha. Sorrisendentes. A penthouse é só uma janela. O vidro todo é meu. Foi estranho sentir paz no meio do fogo. A verdade tem esse efeito. É uma chave que roda por dentro. Marcus riu, sem uma alegria. Então o teu irmão anda a gabar-se no trabalho, sem saber que a irmã funcionária é, basicamente, a chefe do chefe. Exato. Quero que ele descubra isso. Na hora certa. Jasmine fechou a pasta, metódica. Plano. Primeiro. Notificações legais e pedido de restraining order com base em assédio e tentativa de invasão. Segundo, RH do Westview, com provas de uso indevido do teu nome e confidencialidade violada. Terceiro, reunião. Reunião? Perguntei. Eles querem teatro de família? Damos-lhes audiência. Aqui, com testemunhas, com documentos, com verdade registrada. Respirai. A menina que programava jogos na garagem viu, por um segundo, a mulher que escrevia regras para a própria vida. Sofrimento sem propósito é só ferida aberta. Com propósito, vira fronteira. Convoca-os, disse. O pai, a mãe, o Carlos e leva o Reynolds. Marcus ajeitou o casaco. O segurança? Sim. O homem que abre a porta também sabe quando fechá-la. Saí do escritório ao cair da noite. A cidade brilhava molhada outra vez, como se lavasse o dia por fora. Por dentro, eu lavava anos. O telemóvel vibrou com e-mails enviados, documentos assinados, confirmações de entrega. Eu, que sempre pedi licença para existir naquela família, estava a enviar convites para a verdade. Antes de dormir, olhei a penthouse como quem olha um espelho limpo. Toquei na bancada da cozinha, passei os dedos no vidro frio da janela e prometi a mim mesma:
Nunca mais um amor que me peça espaço que eu precise para respirar. Na sexta-feira, às 19, a campainha tocou. Guarda-chuvas, casacos formais, olhares de escárnio. Eles pediram uma reunião de família. Eu preparei uma audiência. Eles pediram uma reunião de família. Eu preparei uma audiência. Sexta-feira, Pedvar Arbimtheg, Dim. A chuva desenhava veios prateados no vidro. A minha sala estava arrumada como um tribunal silencioso. A mesa comprida, 4 cadeiras do meu lado, Jasmine, advogada, Marcos, testemunha, o meu consultor financeiro, e Reynolds, chefe de segurança. Do outro lado, espaço para 3 sombras que eu conhecia desde sempre: meu pai, minha mãe, Carlos. A campainha tocou. Abri a porta. Guarda-chuvas cerrados, casacos ainda a pingar, a moral seca. Fizeste bem em chamar-nos, disse o meu pai, pousando um envelope pardo na mesa como se fosse sentença. Está na hora de fazeres o que é certo. Tenho. Eu indiquei os lugares. Sentem-se. O relógio marcou o primeiro segundo do novo regime. A minha mãe sorriu com doçura treinada. Diana, ninguém quer guerra. Só quero ver a família unida. Carlos ergueu o telemóvel, meio riso, meio troféu. Documentar o momento da assinatura, maninha. Conteúdo histórico. Jasmine inclinou-se para a frente, voz baixa mas cortante. Antes de conteúdo, temos documentos. Empurrei uma pasta azul. Leiam. As primeiras páginas, escrituras, registros de propriedade, filiações corporativas. O meu pai folheou com impaciência, o sobrolho a franzir quando leu Aurora Code Holdings. O que isto? A empresa que detém participações no Westview. Marcos completou, firme. Participações que somam 30%, confirmado em registros oficiais e nos RH. A cara do Carlos perdeu cor até ficar da cor do papel. Mentira? Não, disse Jasmine, pousando um dossiê com carimbos. Fato. Ele tentou rir. Um som que saiu oco. Então e a casa? A penthouse. Olhei-o sem pressa. A penthouse é uma janela. Leia a página seguinte. Meu pai virou a página. O silêncio que se seguiu foi um desfiladeiro. Reynolds cruzou os braços, discreto, mas presente. Sim, continuei. O edifício. A palavra ficou suspensa entre nós como um peso. Por um instante, ouvi apenas a chuva. Depois, a máscara rachou. Julgas que isso me assusta? A voz do meu pai subiu, as veias do pescoço a marcar o colarinho. Eu ainda sou teu pai. Assente. E eu ainda sou a tua filha. Mas hoje, sou também a pessoa que decide quem entra e quem sai da minha vida. With not a friend and a very proper APA end. Jasmine pousou um gravador sobre a mesa e carregou em play. O salão encheu-se da voz do meu pai, captada noutras noites. Ingrata. Entregas as chaves ou deixas de ser Brooks. Depois a minha mãe. É para o bem de todos. E como cereja, o áudio do Carlos no corredor do escritório. Ela cede, confia, a penthouse já é nossa. A minha mãe levou a mão à boca. Diana, tu não ias. Eu não ia quê, mãe? Lembrar o que foi dito? Os olhos dela brilharam por um segundo dor verdadeira, ou medo do espelho. Marcos encostou um envelope perante o Carlos. E-mails para RH. Pressão com o nome da tua irmã. Partilhas de informação confidencial. Já não são só assuntos de família. O telemóvel do meu irmão tremia na mão não de emoção, mas de cálculo. Eu só estava a tentar ganhar espaço. Com os meus metros quadrados? Perguntei. Com o meu nome? Reynolds adiantou-se um passo quando o Carlos bateu a mão na mesa. Tu sempre te achaste melhor do que nós. Eu mantive o tom baixo. Não. Eu achei que tinha direito ao que construí. Jasmine deslizou a última pasta. Notificação de cessação e desistência. Pedido de ordem de restrição já protocolado. E uma carta pronta para Westview RH Compliance. A partir deste momento, disse ela, qualquer tentativa de contacto, invasão de propriedade ou difamação será tratada por via legal, sem exceções. O meu pai abriu a boca, fechou.
Os ombros desceram, milímetros que pesavam décadas. Somos família, tentou, fraco. Não, respondi, e senti a frase assentar como chave na fechadura. Somos um padrão, e eu acabei de o quebrar. Levantei-me. Fui até a porta e abria. Vão embora. Se precisarem de algo, peçam ao vosso advogado para falar com o meu. A minha mãe hesitou. O rímel, perfeito até ali, começou a denunciar a água dos olhos. Diana, eu devia ter parado aquele brinde. Ainda vais a tempo de parar outra coisa, mãe. O silêncio. Carlos passou por mim com o olhar cego de quem perdeu um mapa. Vanessa ficou por um segundo no umbral. A voz saiu num quase sussurro. Desculpa. Nunca pensei que fosse assim. Então começa a pensar diferente, respondi. O elevador fechou-se com um suspiro metálico. O apartamento respirou comigo. Jasmine tocou no meu braço. Estás bem? Olhei o reflexo no vidro. Não a filha disciplinada, nem a mulher ferida, mas alguém inteiro. Estou em paz. Reynolds acenou e retirou-se. Marcos ficou mais um pouco, em silêncio. O som da chuva abrandou, como se a noite também tivesse finalmente entendido as novas regras. Na manhã seguinte, o céu abriu. No meu telemóvel, uma notificação. Ordem de restrição deferida. O passado tinha batido a porta. Agora, eu ia aprender o som da liberdade. Na manhã seguinte, o silêncio não doeu. Soou a novo. Paz. Acordei antes do despertador. A luz entrava pelas janelas como se a cidade tivesse sido lavada durante a noite. O chão ainda guardava marcas de passos da véspera, sombras de guarda-chuvas, gotas secas, pequenos fósseis de uma guerra que, enfim, tinha um armistício. Peguei no telemóvel. Uma notificação fixada no topo. Ordem de restrição. Deferida. Li em voz baixa, como quem confirma um feitiço. Não era vingança, era fronteira. A justiça não devolve o tempo, mas devolve o ar. Fiz café. Enquanto a água fervia, abri as caixas que tinha guardado para um dia. Fotografias antigas, lembranças dadas como quem dá algemas de veludo, coisas que te prendem enquanto te chamam de amor. Eu escolhi o que ficava e o que saía. Um retrato da infância? Sim. Um bilhete com ameaça disfarçada de conselho? Não. O som da fita a selar a última caixa soou como um capítulo a fechar-se por dentro. Ao meio-dia. A Jasmine ligou. Está feito. A partir de hoje, 0 contactos. Se tentarem, respondemos em tribunal. Obrigada. Ainda há mais. O RH do Westview concluiu a investigação. O Carlos foi despedido. Uso indevido do teu nome, partilha de informação, sem espaço para apelos. Fechei os olhos um segundo. Não por prazer, por luto. Eu não celebrei a queda do meu irmão. Eu chorei a infância, onde talvez tivéssemos sido aliados, se tivessem permitido. À tarde, o Marcos enviou uma mensagem curta. Orgulho. Respondi com um coração. Não o vermelho gritante das redes, mas o que se desenha de cabeça, discreto, para pessoas que estiveram quando ninguém mais ficou. No fim do dia, sentei-me à mesa com papéis que não pesavam culpa. Um contrato, uma doação, um nome, bolsa, mulheres que constroem. Não era caridade, era engenharia. Transformar o que me magoou em ponte para outras passarem sem ferir os pés. Enviei a transferência, e o e-mail de confirmação quase chegou junto com outro, de uma estudante. Sou a primeira da minha família na faculdade. O teu nome, para mim, significa coragem. Li devagar. Há frases que abraçam a tua espinha. Esta fez isso. Ao cair da noite, fui até a janela. Lisboa, ou qualquer cidade que se ama, tem o dom de parecer nova quando tu te tornas nova. As luzes refletiam nos vidros como constelações disciplinadas. Eu encostei a testa ao frio do vidro e percebi. Eu não tinha perdido uma família. Eu tinha saído de uma prisão com paredes pintadas de dever. Lembrei da frase do meu pai: trabalho é caráter. Sorri pela primeira vez em muito tempo sem ferida por baixo. Trabalho é caráter. Sim, quando o caráter também é limite.
Trabalho é caráter quando não serve para pagar as dívidas emocionais de quem nunca te deu recibo de amor. Antes de dormir, tirei o anel que a minha mãe me dera num aniversário antigo presente que sempre veio com um "faz isto por nós". Coloquei-o numa caixa para doação, talvez no dedo de outra pessoa ele signifique algo bonito. No meu, era apenas a lembrança de um pacto que eu não assino mais. Apaguei as luzes. A penthouse respirou comigo, sem medo de passos no corredor. Pela primeira vez, o silêncio não era ausência, era a presença minha. No escuro, fiz uma promessa. Nunca mais um amor que peça a minha voz como calção. Nunca mais uma casa onde eu caiba, se for preciso encolher a minha verdade. Se alguma vez te disseram que lealdade é aceitar o que te fere, lembra: família sem respeito é prisão. E a chave chama-se limite. Se esta história te tocou, deixa o teu eu também nos comentários, alguém pode precisar da tua coragem.